toda promessa tem um propósito? Sim, toda promessa, ela sempre vai trazer consigo um propósito. Você lembra da história de Abraão e Sara? Quando Deus promete a Abraão um filho, Deus ele faz várias promessas para Abraão. Isso está lá no livro de Gênesis. Mas essas promessas, elas só poderiam ser realizadas por intermédio de um filho. Quando Deus faz a promessa para Abraão, a palavra diz que Sara, por um momento, ela se pôs fora do lugar da promessa. E é muito interessante porque nós precisamos entender que a promessa não depende exclusivamente de pessoas. A promessa não depende de pessoas, a promessa depende de corações que se sujeitem a Deus e creiam naquilo que Ele está falando. E a palavra diz que Sara, por um momento, ela se coloca fora desse lugar, porque ela começa a olhar a sua idade, a idade de Abraão, as impossibilidades, e aí ela se põe fora do lugar da promessa. Olha que interessante. Se Sara não tivesse convertido o seu coração para o lugar da promessa, essa promessa iria se realizar? O que você acha? Sim, ela iria se realizar. Porque a promessa não depende de pessoas. A promessa ela não está voltada para uma pessoa. A promessa está voltada para um propósito. Então, se Sara não tivesse entendido, se Sara não tivesse voltado o seu coração para o lugar da promessa, provavelmente nós iríamos ler nessa história assim, e Sara morreu, e Deus levantou uma outra mulher, provavelmente seria isso. Mas a palavra diz que num determinado momento o coração de Sara vem para o lugar da promessa. E por conta disso, Deus cumpre a promessa dele por intermédio de Isaac na vida de Abraão e Sara. Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia? Fique tranquilo. Porque tem pessoas que Deus permitiu estar nessa aliança, mas que ele ainda não entendeu, mas ele vai entender. O coração dele está de repente se olhando distante desse lugar da promessa, mas o coração dele vai vir para o lugar que Deus quer. E da mesma forma, tem pessoas que não adianta insistir. O coração dele não vem para esse lugar da promessa. Então não se preocupe, porque a promessa não depende de pessoas. A promessa depende de quem está prometendo. Deus é o Senhor que cumpre promessas. E essa promessa te conduzirá a um propósito sobrenatural que você nem imagina. E por intermédio desse propósito, vidas serão alcançadas, vidas serão restauradas, vidas conhecerão Cristo. O propósito da promessa sempre vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, acredite, Deus vai cumprir a promessa. Independente do que você esteja vivendo hoje, independente do cenário que você esteja vendo hoje, talvez você esteja vivendo o que Sara e Abraão viveu, as impossibilidades, mas o Deus dos improváveis, ele se manifesta nessa situação para fazer com que você viva aquilo que ele prometeu.